Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Câmara e estender o cumprimento a todos os que estão a assistir a esta sessão. E agradecer também a possibilidade de partilhar convosco a visão e a nossa intervenção que temos tido no âmbito da pandemia Covid. Realmente, no âmbito da Fibernamics, que tem tido esta função, este âmbito de geração e valorização e transferência de conhecimento, de materiais com base em fibras e em materiais compósitos, ligando aqui as empresas e a sociedade. Eu diria que na última semana, no último mês nós temos estado ativos também na questão da contribuição para minimizar os efeitos da Covid-19, portanto aconselhando aqui muitos profissionais de saúde, pertencemos aqui a vários grupos de trabalho, principalmente no que diz respeito aos equipamentos de proteção individual e também à fabricação desses tipos de equipamentos por empresas que normalmente não tinham esta área de negócio como uma área fundamental. Também ao longo desta atividade da Fibernamics, nós temos também orientado muitas entidades para, principalmente da área têxtil, para assumirem estas questões dos mercados dos dispositivos médicos e dos dispositivos de proteção individual como mercados de alto valor acrescentado, onde existem muitas oportunidades para serem exploradas. O que eu acho que é necessário, e aquilo que o professor António Cunha disse também no início, não é? Nós temos que sempre procurar atacar estas oportunidades com inovação, com conhecimento, para podermos realmente desenvolver produtos que acrescentem valor e que acrescentem, com base nesse conhecimento e nessas atividades de inovação associadas. E temos verificado que realmente o dominar toda a cadeia, desde as fibras até ao produto final, é fundamental para conseguirmos fazer isso. E ao longo dos últimos dias surgiram uma série de barreiras devido ao facto de não dominarmos a cadeia de valor completa, principalmente o início desta cadeia de valor no que diz respeito às matérias-primas, às fibras, aos não tecidos com determinadas características para equipamentos de proteção individual, e isso criou uma série de barreiras à colocação e ao desenvolvimento rápido de soluções que pudessem ser colocadas no mercado. E, portanto, o conhecimento dessa transformação de fibras em estruturas fibrosas, de malhas, de tecidos, de não tecidos, e depois até a sua combinação com polímeros nos materiais compósitos, até chegarmos a um produto final, portanto é fundamental para podermos contribuir para minimizar o efeito desta pandemia especificamente, mas também nos posicionarmos de outra forma para futuras situações do género e termos aqui uma série de soluções que possam responder a isso. Portanto, esta questão de dominarmos o conhecimento da cadeia de valor e dominarmos também as fileiras de fornecimentos é fundamental para podermos atacar estas questões. Eu recolhi alguma informação sobre o impacto que a Covid-19 poderá ter em vários setores industriais e tendo em conta que esta sessão é mais orientada para setores como o têxtil e o calçado, principalmente, portanto, aquilo que verificamos, se calhar aqui do lado esquerdo, portanto, nós temos aqui portanto, um impacto que eu diria inicialmente negativo nas empresas que são de empresas transformadoras e com um impacto também direto logo naquilo que é o vestuário, a construção e a área automóvel, portanto com efeito colateral daquilo que é a indústria têxtil e do calçado, também as indústrias têxteis e do calçado, e portanto há aqui um potencial efeito negativo neste tipo de indústrias. No entanto, abrem-se uma série de novas oportunidades e que têm obviamente a ver com aquilo que estamos a discutir neste workshop, que tem a ver com os dispositivos médicos, tem a ver com os serviços ligados à área da saúde, tem a ver com os equipamentos de proteção individual e tem a ver também com a forma como depois disponibilizaremos esses produtos, essas soluções ao mercado. Portanto, eu diria que as oportunidades nesta altura, para além das convencionais que podem decrescer, obviamente, mas situam-se muito ao nível destes setores e da forma como pretendemos depois
colocar estes produtos no mercado, tendo em conta que esta contenção social e de contacto social, portanto, prevê-se que possa prolongar-se por mais algum tempo. E, portanto, aqui também esta ideia clara de que temos algumas áreas em decréscimo, portanto, a aplicação dos têxteis e do calçado em áreas como o automóvel, a construção, mas, portanto, há novas áreas que se abrem e onde existe conhecimento suficiente e capacidade tecnológica suficiente para nós podermos atacar rapidamente as oportunidades que surgem neste domínio. Eu tentei recolher aqui alguma informação sobre o que é que valem os mercados que estamos aqui a abranger. Evidentemente não encontrei valores para previsões pós-Covid, portanto aquilo que existe é anterior à Covid-19, mas já nessa altura aquilo que se vislumbrava, ou que sim, que estava previsto, portanto era um crescimento acentuado destes setores a nível de várias áreas, como as proteções químicas, térmicas, biológicas, que está muito ligada agora a esta crise de saúde pública. Portanto, são áreas sempre com crescimentos previstos bastante significativos, mesmo em estudos anteriores à Covid. E, portanto, mesmo nos equipamentos de proteção individual, portanto, há aqui áreas que são fundamentais, como áreas de farmacêutica, médica, ligadas à área da saúde, mas também a área alimentar, a área da construção também, portanto, são áreas de grande consumo de equipamentos de proteção individual. E, portanto, que estavam bem previstas com um grande crescimento de utilização deste tipo de equipamentos. Por outro lado, também ao nível dos equipamentos de proteção individual, temos uma parafernália bastante alargada, uma panóplia bastante alargada de equipamentos, onde certamente os têxteis, só por si ou em combinação com outros materiais, como os materiais poliméricos, têm obviamente um papel muito importante a desempenhar, têm desempenhado no passado, mas acho que há aqui uma série de oportunidades que se abrem e que certamente que estas utilizações de equipamentos de proteção individual também encontrarão aqui um alargamento, um crescimento bastante significativo no espaço pós-Covid-19. Tentei de alguma forma aqui perceber ou tentar prever aquilo que pode acontecer no pós-Covid-19. E aquilo que nós vimos anteriormente é que toda esta área dos equipamentos de proteção individual estavam muito orientados para a proteção de grupos de risco, como por exemplo os médicos e os enfermeiros neste caso desta pandemia, mas também os bombeiros ou os militares, e aí criavam-se uma série de barreiras à entrada de novos players e de entidades que quisessem entrar neste mercado da proteção, do desenvolvimento de EPIs. Não só pela normalização rígida existente relativamente a isso, a colega Maria José falou em algumas normas ligadas a esta área, portanto há a normalização existente e bastante restritiva, portanto aos métodos de certificação que estão definidos, não é? Também eles bem estabelecidos e também rígidos relativamente ao tipo de equipamento que pode ser colocado no mercado, normalmente exigem níveis de proteção bastante elevados, tendo em conta os riscos a que estão associados. São normalmente, as aquisições são feitas normalmente por instituições, portanto não é um consumidor individual que normalmente adquire um equipamento deste género. Há aqui uma relação proteção versus conforto que é sempre muito difícil de gerir. Normalmente o aumento do nível de proteção reduz o conforto proporcionado ao utilizador e, portanto, normalmente o conforto é preterido em relação à proteção. Utilizam um grupo de matérias-primas que são muito bem definidas e que são dominadas normalmente por grandes players internacionais, portanto criando barreiras à entrada de novos players nestes mercados. Certamente na audiência haverá várias empresas que tentaram entrar já nestes mercados e encontraram dificuldades em obter a matéria-prima A ou B, neste caso da Covid-19, os não tecidos melt blown ou spunlace,
portanto há grande dificuldade neste momento em encontrá-los no mercado e não temos entidades em Portugal que possam produzir, que tenham capacidade produtiva para abastecer o mercado nestes materiais. Por outro lado, utilizam em muitos casos, e no caso dos materiais que se usam agora, no âmbito desta pandemia, também as soluções são descartáveis em muitos casos e, portanto, criam também aqui um problema ambiental grande na parte depois de não haver possibilidade de reutilização dos materiais, obviamente. O que é que se abre para além da Covid, a meu ver? Abre-se aqui uma nova área de trabalho e uma nova oportunidade na proteção da população em geral. E, portanto, isso verificou-se já nas últimas semanas, que houve uma flexibilização nas políticas do desenvolvimento de equipamentos de proteção individual e, portanto, abrindo aqui uma série de oportunidades para empresas que estão, não estando devidamente ainda apetrechadas com o nível de conhecimento e com o nível tecnológico necessário para migrarem rapidamente para o primeiro grupo de equipamentos de proteção individual, mas existe aqui então este grupo intermédio que se abriu neste momento e que eu prevejo que no futuro que vá crescer ainda mais, tendo em conta o nível de alerta de cada um de nós, da população em geral, relativamente à necessidade de se proteger contra algo. Neste caso contra vírus, mas mais tarde contra algo que pode ser uma bactéria, pode ser então pode ser não apenas bacteriológica, mas pode haver ameaças nucleares ou o que quer que seja. Não é? Porque acho que vamos estar todos muito mais alerta para estas questões a partir deste momento em que sofremos este período menos bom. E, portanto, aqui há várias coisas que têm que mudar, não é? Há várias coisas em que nós todos temos que estar envolvidos na mudança e na flexibilização de algumas situações. Portanto, os níveis de proteção são necessariamente menos exigentes porque a exposição aos fatores de risco não são tão evidentes. Portanto, há uma necessidade neste âmbito de termos normalização adaptada, que certamente tem que ser baseada na que existe para os equipamentos de proteção individual de profissionais, mas que têm que ser flexibilizados face aos níveis de risco a que cada um de nós na sua atividade normal estará exposto. Portanto, há uma necessidade também da certificação ser adaptada também a este tipo de produtos. Sabemos que os dispositivos médicos têm obrigatoriamente de ter marcação CE, temos que ver se aplica também a este tipo de dispositivos. Normalmente entramos numa área de negócio um pouco diferente, em que a aquisição é efetuada por compradores individuais e aí isto oferece às empresas a possibilidade de criarem modelos de negócio um pouco diferentes daqueles que estão estabelecidos para o primeiro grupo de EPIs e, portanto, daí eu ter mencionado no início a questão do e-commerce, das plataformas digitais para se poder chegar mais rapidamente a este consumidor individual. Portanto, a relação proteção, estética, conforto passa a ser fundamental, não é? Falou-se também na questão da moda, a moda aqui também tem essa função, não é? Das pessoas usarem algo para se protegerem, mas que estejam dentro de um padrão, dentro de algo que é socialmente aceite. Portanto, a possibilidade também de utilizar matérias-primas diferentes daquelas que são usadas então nos EPIs para grupos profissionais e aqui flexibilizar e generalizar muito mais o uso destas matérias-primas e permitir a todos poder aceder de alguma forma a esse tipo de matérias-primas. Depois, a questão da sustentabilidade, poder-se desenvolver dispositivos que não são de uso único, e aqui há um contributo importante, não é, para a proteção ambiental, portanto desenvolver os equipamentos que são reutilizáveis, que possam ser depois usados com uma durabilidade definida, obviamente, e depois, portanto, esta transposição dos níveis de proteção para produtos de uso comum. Portanto, o que pretendo dizer aqui é que realmente nós não vamos estar, quando fizermos uma aquisição de uma peça de vestuário, se calhar não vamos comprá-la como um dispositivo de proteção, vamos comprá-la como um artigo de moda, mas se calhar vamos começar a dar mais atenção se aquele produto de moda também nos permitirá proteger contra alguma coisa, um antibacteriano que a indústria têxtil domina bem, portanto desde há muitos anos, não é? Se calhar nesta altura faz
faz muito mais sentido isso estar também agregado a produtos de moda. Portanto, parece-me que neste momento são estas grandes oportunidades que se abrem e que requerem que, mais uma vez, todos os agentes envolvidos nesta temática, não só as empresas, as universidades, os centros tecnológicos, as comissões de normalização, estejam interligadas no sentido de criar aqui um patamar diferente, mas que esteja realmente estabelecido e que se estabeleça ele próprio, não é? Mas um patamar diferente de equipamentos de proteção de população de uma forma geral. Claro que não podemos fazer isto, tal como eu dizia no início, sem conhecimento. É preciso percebermos exatamente como é que os materiais se comportam, como é que os podemos combinar para atingir determinadas soluções. E, portanto, para isso temos que perceber os fatores de risco e vimos que neste caso da Covid-19 estamos a falar de uma escala nanométrica, não é? Estamos a falar de um vírus que tem 100 nanómetros. Portanto, esta ideia de percebermos exatamente toda a escala dos materiais, desde o nano até ao macro, não é? Para encontrarmos a solução correta, parece-me ser fundamental para termos soluções que respondam a este tipo de ameaças. E o têxtil, portanto, está usando fibras como base da sua matéria-prima de base, portanto, está perfeitamente preparada para o fazer, não é? Para responder a todos estes requisitos, não é? Pode partir das fibras, colocar nanopartículas sobre estas fibras, como se mostra aqui, e aportar novas funcionalidades a essas fibras que podem ser antibacterianas, podem ser resistentes ao fogo, podem melhorar a capacidade de filtração do material, não é? Portanto, isto à escala nano, tem também a capacidade de produzir fibras à escala nanométrica, criando filtros que estão a ser explorados agora em máscaras de proteção muito mais leves, muito mais finas, que possam filtrar partículas com diâmetros menores. Nós estamos a falar aqui da escala nanométrica, é essa escala que nós temos que trabalhar para desenvolver produtos de valor acrescentado também neste domínio. E depois, claro, e trazendo também aqui a combinação com outros materiais poliméricos, não é? Criando barreiras, criando membranas que possam ser aplicadas em várias situações, e não permitindo a passagem de elementos de contaminação de uma área para outra, do exterior para o contacto com o corpo, e portanto esse conhecimento é detido tanto pelas empresas como pelas universidades, e portanto não é complicado nós aportarmos este conhecimento a este tipo de produtos. E depois tudo tem obviamente a ver com as estruturas têxteis, com as malhas, com os entrançados, com as fibras, sobre o ponto de vista da macroescala, de percebermos como é que agregamos todos estas funcionalidades num determinado produto, que é algo que normalmente a indústria têxtil está preparada para o fazer, tem tecnologia adequada, tem know-how diria de séculos, e portanto consegue de uma forma muito pragmática converter este conhecimento em produto a partir destas tecnologias têxteis existentes. Portanto, eu passava só, como eu disse, nós temos estado envolvidos em vários projetos, tanto dispositivos médicos como dispositivos de proteção individual, que recorrem a todo este conhecimento desde a nanoescala até à macroescala, mas que chegam ao mercado, não é? E é isso que temos que conseguir fazer, é que o conhecimento consiga chegar ao mercado e conseguir resolver os nossos problemas. Portanto, alguns exemplos: Protect Dry é um estuário interior reutilizável, é um dispositivo médico classe 1, portanto também é possível às empresas poderem certificar produtos segundo a normalização dos dispositivos médicos. Também aqui utilizando malhas de compressão, também um dispositivo médico de classe 1, o Pradex, usado para mangas de compressão para minorar os efeitos de linfademas provocados por mastectomia em senhoras que sofreram cancro de mama, mas também soluções recorrendo a nanofibras, produzindo aqui membranas de fibras, de nanofibras para tratamento e proteção ativa de lesões cutâneas. Portanto, estamos a falar destas membranas que podem facilmente ser aderidas ao corpo e que, portanto, têm a capacidade de permitir uma rápida regeneração da pele face a determinadas situações. Portanto, para isto é preciso que as fibras estejam desenvolvidas e portanto, entrelaçadas de uma determinada forma que garanta
esta funcionalidade. Mas também em produtos mais do nosso dia-a-dia, como piugas, mas às quais podemos aportar as novas funcionalidades por exemplo, de eletroestimulação, de descargas elétricas em determinados pontos para promover uma mais rápida regeneração, mais rápida recuperação após um traumatismo, após uma inflamação de um tendão, portanto tem essa possibilidade também. Ou então, na área do calçado, termos palmilhas multifuncionais que são capazes de monitorizar, sensorizar em tempo real o posicionamento do pé também, e podendo também ser usado em atividade clínica de recuperação. Ou então também a cobertura de colchões, em que se pode sensorizar, portanto, a posição e a pressão que é aplicada sobre um paciente que está acamado, portanto, proporcionando-lhe conforto porque consegue regular a temperatura, mas ao mesmo tempo perceber quando é que é necessário que ele se movimente na cama para prevenir úlceras de pressão, por exemplo, portanto, recorrendo aqui a materiais que são inteligentes. Ou então uma colaboração muito importante com as Forças Armadas, principalmente com o Exército e com a Força Aérea, numa primeira parte em proteção mais mecânica, mas agora também estendida à proteção CBRN, portanto química, biológica ou bacteriológica, portanto radiológica, e portanto em que conseguimos aportar a este tipo de equipamentos funcionalidade de proteção contra estes agentes que podem também provocar lesões graves e mesmo a morte de militares. O interessante aqui também é que cada vez mais aquilo que é utilizado em ambiente militar, portanto, é depois transposto ou é transposto simultaneamente para ambiente civil, portanto, num conceito de dual use e que atualmente está a ser muito utilizado neste tipo de desenvolvimentos para estas áreas. Portanto, são exemplos daquilo que pode ser feito recorrendo a este conhecimento e como é que podem produtos rapidamente chegar ao mercado a partir disto. Também com base em nanotecnologia, para terminar os exemplos, podemos desenvolver funções multifuncionais, portanto soluções multifuncionais em que funcionalizamos os substratos têxteis a partir de nanopartículas e com essas nanopartículas conseguimos aportar uma série de funções a esse material têxtil, como a questão antibacteriana, eletrostática, proteção UV, eletromagnética, a barreira de líquidos e, portanto, todas estas tecnologias estão já disponíveis e suficientemente maduras para poderem ser aplicadas a produtos de valor acrescentado nestes domínios. No âmbito da Covid-19, para terminar também a minha apresentação, temos estado ativos principalmente na produção, numa primeira fase, de um conjunto de white papers, ou seja, de guidelines para as empresas, para a indústria, mas também para profissionais, para as batas de proteção, as luvas de proteção e as máscaras de proteção, e vamos lançar também agora para gorros e cógulas, e portanto aqui o interesse é que haja um documento que seja orientador para quem pretende realmente começar a trabalhar nestes domínios, percebendo qual é a normalização, que materiais é que tem que utilizar, que desempenhos é que tem que ter esses materiais, que processos de fabrico e tecnologias é que tem que utilizar. Portanto, eu diria portanto, é um contributo para que se possa entrar nestes mercados com maior segurança. Por outro lado, também a nível de desenvolvimento, temos estado, sobretudo, com vários parceiros da plataforma Fibernamics, a trabalhar nos 3 tipos de máscaras que estão, eu diria, normalizados neste momento. Temos já um desenvolvimento bastante avançado com um conjunto de entidades em máscaras de proteção FFP2, estão em fase de certificação, também na proteção no caso das máscaras cirúrgicas e das máscaras de proteção ditas sociais ou social, que também estão agora em grande desenvolvimento. Temos tentado também, uma vez que a plataforma também liga aqui de uma forma multidisciplinar e multissetorial vários agentes, temos tentado colocar estes agentes em contacto
pessoal da área médica com quem fabrica, com quem produz matéria-prima e tentar às vezes reconverter processos industriais para poderem depois ser utilizados neste tipo de equipamentos. Muito obrigado.